Olá pessoal, bem-vindos ao canal. Hoje estou aqui para falar com vocês sobre Novembro de 63 do Stephen King. Esse semi-calhamaço, posso chamá-lo assim? Vamos ver quantas páginas. 727 é um calhamaço assim. Novembro de 63 é um dos meus livros preferidos do King e eu acho não, tenho certeza, que é um dos livros mais subestimados do autor. Novembro de 63 vai falar sobre viagem no tempo. Então nós temos o personagem Al Templeton, que tem um diner, um restaurante, e ele chama Jake Epping, que é um amigo dele e é professor, para conhecer uma porta que tem nos fundos desse diner, num pequeno depósito. E essa porta leva a pessoa para o ano de 1958, ou seja, viagem no tempo. E tem algumas regras que se aplicam aqui nesse enredo. Sempre que você atravessa a porta, você vai para o mesmo lugar, para o mesmo ano. A cada nova viagem, as mudanças que você provocou no passado são resetadas, né? São apagadas. E sempre se passam apenas 2 minutos do momento que você atravessa a porta até você voltar, independente de quantos anos, décadas você passe no passado, inclusive com o seu corpo tendo um envelhecimento biológico. Jake então vai ser recrutado pelo seu amigo Al para voltar ao ano de 1958 e evitar o assassinato do presidente Kennedy. Ele acredita que, caso isso aconteça, o mundo vai ter uma guinada para uma coisa muito melhor, para uma época de prosperidade, de avanço, de paz. E o Jake ele fica muito reticente com isso, né? Ele fica tentado, ele fica impressionado com a possibilidade, mas ele fica muito reticente com essa missão. O que vai convencê-lo é uma redação de um aluno adulto que ele tem num curso noturno. Esse aluno ele fez uma redação falando sobre o ano de 1958 e como o próprio pai assassinou a família e deixou ele, né, com uma deficiência permanente. Então o Jake vai embarcar nessa aventura, nessa missão, e vai voltar para o ano de 1958. E o que vai acontecer é que ele vai para o passado, começa a fazer uma pesquisa sobre o Lee Harvey Oswald, que temos o conhecimento de que ele foi o assassino do Kennedy, independente das milhões de teorias de conspiração. E ele vai para o passado e ele vai começar, primeiro de tudo, tentar evitar esse assassinato da família para que a vida desse aluno seja totalmente diferente. Então essa vai ser a primeira missão dele e ele faz isso meio que como um teste para ver se é possível mudar tudo isso. Então algumas viagens testes vão ser efetuadas nesse início de livro e depois ele vai começar a realmente pesquisar sobre o assassinato do Kennedy. Chega uma parte do livro onde ele se estabelece numa cidadezinha, conhece a Sage e acaba engatando um romance. E isso vai ser desenrolado no que eu acho a história mais linda de romance, de amor, que o King já colocou nas páginas dele. E isso vai fazer com que a missão de evitar o assassinato do Kennedy fique em segundo plano por um momento. Mas ele vai sempre estar com aquele pensamento, né? Estou perdendo tempo aqui. Devia me focar na minha missão e não me envolver tanto com as pessoas do passado. Isso é um traço que acontece também em Billy Summers, onde o Billy tem uma missão a ser cumprida, um assassinato a ser feito, e ele acaba se desviando por se afeiçoar demais às pessoas que estão ali ao redor do seu disfarce. Então é um traço do King que ocorre em alguns livros. Outra coisa que acontece é que o Jake visita Derry e ele vai passar um certo tempo lá em Derry. Então aqui a gente tem meio que uma continuação de It, daquela primeira linha temporal das crianças que acontece em 1958. E a gente vai ver mais uma vez como a cidade é carregada de maldade, de violência, de preconceito, de tudo que há de pior na cidade e em seus habitantes. Então é uma parte bem pesada do livro, onde a gente fica com aquele clima de opressão, de angústia, enquanto a gente vai vendo a passagem dele por Derry. Aqui o King ele não vai se ater às regras de um sci-fi, principalmente sci-fi que fale sobre viagens no tempo.
Aqui ele não está interessado em explicar paradoxos temporais, linhas temporais. Tudo isso serve como ferramenta para que a história dos personagens seja bem desenvolvida. E devo dizer que é um dos livros do King que mais me cativou durante a leitura. Assim como o It, assim como vários livros dele que tem a Torre Negra, né, a série Torre Negra, que tem aqueles personagens que são tão cativantes e tem traços, qualidades e defeitos, e não é questão de identificação, né? Porque como que eu vou me identificar com uma pessoa que está viajando no tempo, né? Impossível. Mas é aquela coisa da experiência humana. O Jake ele vai se deparar com vários acontecimentos e fatos durante essa missão dele que são inerentes a todo mundo, né? A dor, a esperança, o amor, a frustração, a raiva, o ódio. Então, temos personagens aqui extremamente bem desenvolvidos, que é uma característica de todos os livros do King, mas esse aqui eu acho que ele tem assim um quê a mais que faz o leitor ficar vidrado durante a leitura, durante as páginas. Sempre que eu penso em Novembro de 63, eu nunca me lembro, me recordo de que ele tem mais de 700 páginas. Porque é uma leitura tão gostosa, uma leitura tão envolvente que você não liga para o tamanho do livro. Então, é um livro que, como eu disse, eu acho que é subestimado porque toda a lista de livros do King, melhores livros do King, meus livros preferidos do King, eu nunca vejo Novembro de 63 lá. E é um livro excelente. Ele foi escrito mais recentemente, né? Existem aqueles fãs do King que são meio cricas e falam que os melhores livros dele ficaram ali nas primeiras décadas do seu trabalho. Eu discordo totalmente. Eu acho que ele cresceu muito como escritor e eu acho que talvez ele tenha tomado um novo caminho para contar suas histórias. Nem sempre precisa ser o horror mais puro, mais fantasioso. Às vezes o horror humano é muito mais assustador. E é isso que a gente encontra aqui em Novembro de 63. Então, se você tá afim de ler King e quer arriscar um livro maior, ou se você já lê King e nunca parou para prestar atenção em Novembro de 63, vai na fé, vai com tudo, que é uma leitura muito prazerosa, 5 estrelas, favoritado com certeza, ok? Até a próxima leitura.